E aí, meus amigos, tudo bom? Gente, hoje eu estou empolgado porque eu quero mostrar um projeto, quero falar de um projeto. Quer dizer, não é um projeto meu, é um projeto que acontece na Inglaterra já faz tempo e que eu quero levar para o Brasil. Dá só uma olhada no projeto, ó. Eu moro nesses predinhos, o sol não está pegando bem, mas ó, o predinho aí. Esses predinhos, analise, veja bem, vou aqui na sombra aqui, ó. Esses predinhos não tem grade na janela, cara. Dá uma olhada, nenhum predinho, mesmo essas janelas. Olha que facinho do peãozinho, se quiser roubar e entrar numa casa dessa. Facinho, cara. Ó, olha no outro lado lá, nenhuma casa com grade. Por quê? A gente tem câmera. Dá uma olhada, aqui tem 3 câmeras aqui, tá vendo ali? Ali do outro lado tem mais 2 câmeras. Naquele outro predinho tem 2. Aqui nesse outro aqui tem câmera. Tá vendo ali a câmera ali? Ali para trás tem câmera. Todo lugar tem câmera. Por quê? Porque a polícia que colocou essas câmeras são da polícia. Não, claro que a polícia não tem um policial ali olhando essas câmeras o tempo inteiro, mas se os policiais suspeitarem de alguma coisa na vizinhança, eles têm as câmeras para fiscalizar, para olhar o horário. Uma coisa que aconteceu esses tempos atrás aqui, é que uma daquelas casas de trás ali, mudou um traficante. O cara começou a morar ali, de repente, a gente não sabia que o cara era traficante. A gente tava tudo normal, vizinhança normal aqui, tudo tranquilo. De repente, numa tarde, helicóptero sobrevoando em cima, 4 carros de polícia na frente, 4 carros de polícia atrás, cercaram a casa e pai, e foram com as armas ali e pegaram o cara. Aí que nós ficamos sabendo que o cara era traficante. Mas por que pegaram o cara? Porque a polícia filmou o cara vendendo a droga lá no centro da cidade e seguiu o cara até na casa do cara ali. Então, o que acontece? A polícia tá de olho, são câmeras da polícia. E aqui na Inglaterra não existe favela, não existe aquele morro onde a polícia não vai. Não existe aquela parte de pessoas excluídas, pessoas que não fazem parte da sociedade. Aqui, a polícia vai em qualquer canto, em qualquer lugar, em qualquer horário. E é a polícia que manda, porque o Estado, é o governo que organiza e que firma as leis e faz com que as pessoas possam confiar. Outra, não existe negócio de milícia aqui. Milícia. Primeiro porque policial na Inglaterra, policial é um dos maiores salários que tem. Por quê? Primeiro porque policial arrisca a vida. Segundo porque policial mexe com coisas que seriam muito tentadoras dele se tornar um policial corrupto se ganhasse pouco dinheiro, porque vai mexer com todo tipo de malfeito, vai pegar todo tipo de bandido. Então é claro que o bandido vai querer oferecer um dinheiro por fora para poder traficar droga em determinado lugar. Então por isso que policial tem que ganhar muito dinheiro. Porque o policial arrisca a vida e porque a sua profissão é fácil da pessoa ser ludibriada, da pessoa por dificuldades financeiras acabar cometendo um mal feito e entrando, formando uma milícia. Então na Inglaterra não existe milícia porque policial ganha bem. Tá, mas não é só para ficar falando de câmera e de segurança aqui na Inglaterra que eu fiz o vídeo, né? A intenção desse vídeo é o seguinte, eu quero lhe falar de um projeto que já acontece na Inglaterra, que já funciona por anos aqui na Inglaterra, que é a questão de casas públicas. O governo constrói casas do governo e o governo não dá casa para pobre, não é essa, passar a casa, o nome da casa, você ganhou uma casa do governo. Quem ganha a casa do governo vende a casa, compra um carro e vai para a praia, é isso que acontece. Você quer comprar sua casa, vai trabalhar, vai conseguir seu dinheiro e aí você compra sua casa e negocia. Mas agora se o governo vai construir uma casa, essa casa tem que ser alugada para pessoas que precisam, para pessoas vulneráveis. E as pessoas que não têm dinheiro para pagar o aluguel, o governo pode assim ajudar a pessoa a pagar o aluguel. Porém, a condição de inquilino dos moradores é muito importante. Porque se o governo construir um predinho como esse aqui, só um exemplo, o governo constrói um predinho como esse aqui e dá esse predinho para os moradores pobres que não tem dinheiro para pagar aluguel, em 10 anos esse predinho vai estar todo destruído porque não vão fazer manutenção e a vizinhança vai virar uma bagunça, porque daí o cara que ganhou a casa já vendeu, já negociou, já alugou para alguém. É o que aconteceu com essas minha casa, minha vida. Muita gente pegou casa do governo e alugou e foi morar em outro canto, ou vendeu, comprou um carro, foi para a praia. Isso é que acontece. Então, se o governo vai usar dinheiro público para construir um condomínio público, que esse é meu projeto, copiar o projeto da Inglaterra, o governo tem que ter o seu prédio no nome do governo. E as pessoas que moram no condomínio têm que pagar um aluguel e quem não tem dinheiro para pagar o aluguel, o governo pode até ajudar essa pessoa com o aluguel. Porém, todo mundo tem que ter a condição de inquilino, porque na condição de inquilino, todo mundo tem que seguir as regras. Todo mundo tem que ter um padrão mínimo de comportamento. Agora imagine, cara, se ligue, imagine que ideia boa. Imagine que a gente faz uma lei no Brasil, onde todos aqueles terrenos que estão na mão da prefeitura, que normalmente os prefeitos torram em leilão para os amigos deles, ou até para sua própria imobiliária negociar, se a gente pegasse esses terrenos que estão na mão das prefeituras, para construir predinhos como esses aqui. Predinhos bons de morar. Aí o próprio governo vai ser responsável pela manutenção
externa, pela fachada do prédio, pela parte elétrica e pela parte de encanamento, para manter o prédio nos conformes, responsabilidade do governo. E aí o governo faz o seguinte, a gente monta esses prédios lá no centro da cidade, lá no bairro Bom, lá onde a prefeitura tem o terreno que arrecadou porque o dono não pagou IPTU, ou porque o dono do terreno morreu, não tinha herdeiro. O governo, o terreno que está na mão do governo. Pegar esses terrenos que estão na mão do governo, construísse esses predinhos e fosse lá na favela e tirasse famílias, mães solteiras ou mães que precisam, famílias necessitadas, que têm filhos de 0 a 5 anos e coloca nesse condomínio mulheres ou crianças, né? Quem tem que ganhar a ajuda do governo são as crianças. Ele coloca famílias com crianças pequenas, todos os apartamentos com crianças pequenas, tudo meio que na mesma idade, tudo meio que na mesma turminha. Aí essa turminha vai estar morando num bairro bom, com água encanada, com todos os tipos de decência necessária para você ter uma vida digna. E essa galera vai estar morando nesse condomínio com o compromisso de se manter num padrão mínimo de comportamento, sem festinha, sem fumar maconha, sem fazer churrasquinho com galera, com coisa. Tem que botar as ordens, tem que botar um negócio para fazer uma vizinhança saudável, porque a intenção é tirar as crianças da favela e tirar a favela das crianças. Para que as crianças não aceitem esse pensamento, não aceitem aquele modo de vida, não aceitem pai bêbado batendo na mãe, isso tem que acabar com isso, a gente precisa acabar com isso. E é só o governo, é só o Estado para ajudar que a nossa sociedade melhore e acabe com isso. Então, condomínios públicos, cara, é simplesmente copiar aquilo que é feito na Inglaterra, o governo construir pretinhos como esse aqui e tirar pessoas, principalmente crianças ou idosos, ou pessoas, famílias com deficientes físicos ou mentais, que é difícil de conseguir sobreviver, que precisam, só pelo fato de ter uma pessoa deficiente. Esse deficiente, se a pessoa nasceu deficiente na nossa sociedade, essa pessoa tem que crescer com tudo do bom e do melhor, porque a nossa sociedade pode fazer isso, a nossa sociedade tem a obrigação de garantir uma vida digna para todos os habitantes. Se nascer o ser humano tem que estar regado, cara. Se nascer o ser humano tem que estar beleza, cara. Se você nasceu ser humano, você está garantido. É isso que o Estado precisa garantir. Quem nasceu ser humano está garantido. Tem que garantir a vida de todo ser humano. Então, voltando o assunto para não compridar muito o vídeo. Condomínios públicos. Vamos construir condomínios como esse, tirar as pessoas da favela, colocar nesses condomínios com a condição de inquilino e condição de manter um padrão mínimo de comportamento, para que as crianças cresçam e enxerguem um Brasil melhor, um Brasil onde a favela não pode ser aceita. Não podemos aceitar a favela. A favela é área de exclusão, é onde a polícia não vai. Isso não pode existir. Se a polícia não vai, não existe Estado. Se a polícia não vai lá, não tem governo lá. Então, se não tem governo lá, lá não é Brasil. E o que é Brasil tem que ser Brasil. Tá? Só queria deixar o projeto, a mensagem e a semente. Se eu não for eleito, não tem problema. O importante é você ter recebido essa informação e você pensar nesse aspecto. A gente precisa tirar as pessoas das favelas e tirar as favelas das pessoas, incluindo você. E que Deus abençoe o Brasil e você, que um dia nós se livre das pragas e dos percevejos. E que seja no voto. Agora eu tenho dito, e agora eu fui.